Efésios 5:17. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu ia pregar, mas eu acho muito pertinente que a minha esposa deu testemunho também. Então eu vou trazer uma micro pregação aqui, mais uma situação que Deus nos colocou, e de certa forma eu gostaria de passar para os irmãos, e depois eu vou entregar para minha esposa, para ela fazer uma parte de testemunho. Amém? Eu quero dizer para os irmãos que os momentos que a gente viveu nesses últimos dias não foram os momentos mais fáceis, e nem o Senhor queria passar, né? E tem muita coisa na palavra de Deus que são, até pouco tempo para mim, eram passagens bíblicas. Elas eram leituras, né, teológicas, eruditas, mas para mim elas faziam um efeito não tão potente como deveria ser feito, né? E essas situações que eu e a esposa passamos ultimamente, eu posso dizer com certeza para os irmãos que os nossos sentidos, a dimensão de fé que a gente tomou, ela foi ampliada. Então, situações que a gente vivia e entendia, elas passaram a ter uma visão ampliada. Então, eu posso dizer para os irmãos que certas situações que nós não queríamos passar, estamos passando. Eu li aqui em Efésios para os irmãos. A palavra diz que nós não devemos ser insensatos acerca do que o Senhor quer na nossa vida. A gente às vezes vê palavras, textos na Bíblia, e a gente não entende o que significa realmente aquele texto, qual o contexto, né, daquele texto. Eu, quando estava no meu serviço, no dia 11 de junho, mais ou menos às 18h50 da tarde, daí, meu telefone tocou. E quando o telefone tocou, a pessoa se identificou como um policial. E ele disse que tinha acontecido um acidente com a minha esposa e estava tudo bem. Só que eu já fui sequestrado. Eu sofri um sequestro relâmpago alguns anos atrás. E pela forma que o policial falou, eu achei que não fosse verdade. Achei que fosse uma pegadinha. Desliguei o telefone e liguei de novo o telefone. Só que eu liguei para a Cíntia. E quem atendeu o telefone foi uma moça que congregou aqui na igreja, não congrega mais, a Fátima. Ela é a esposa do Ney, que tocava na banda no ar. E ela confirmou a história. E até então, aquela história para mim, ela estava muito sem pé nem cabeça. Até que depois a gente vai contar para os irmãos, não quero estragar a surpresa. Não é surpresa, eu quero estragar o testemunho dela. Então, assim, não foi fácil, irmãos. Eu vi essa moça sofrer como ela sofreu. A gente vai sentir, quando a gente fala em dor, em trauma, a gente não tem noção do que é um dor de trauma. Ela estava grávida, com mais ou menos 3 meses para 4, né? 2 meses, 2 meses para 3, né? 2 meses. E ela não podia tomar nada. E assim, Deus, quando a gente fala que Deus não manda nenhuma situação acima do que nós podemos suportar, a gente não tem noção do que é. Se isso fosse alguns anos atrás, não sei se a gente ia conseguir passar do jeito que a gente passou, né? Então, quando a gente fala que a gente está no deserto, a gente está falando de prova, não é? Então a gente está passando por um deserto. E quando a gente sente na pele que é uma prova, a gente começa a abrir nossos sentidos. Lá em Samuel 1, de 10 a 13, fala sobre uma pessoa na palavra de Deus que, quando ela foi orar ao Senhor, ela se ajoelhou e diz a palavra que ela começou a orar, e quanto mais ela orava, menos saía da boca dela, e ela só gemia. E diz a palavra assim que ela, Ana, porém com amargura de alma, chorou. Aí lá mais para frente diz assim: e se movia apenas seus lábios, e sem emitir sequer um som. Irmãos, essa palavra, quando ela chegou na minha mente no dia que o médico chegou na nossa sala e falou assim: olha, a sua esposa vai ter que sofrer a cirurgia, a gente não está grávida. Essa cirurgia não é uma cirurgia tão fácil de ser feita.